tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O presidente Jair Bolsonaro discursa logo mais no Fórum Econômico Mundial, esvaziado pela ausência de líderes mundiais como Donald Trump, Xi Jinping e Emmanuel Macron. Assalto ao comboio de carros fortes fecha a rodovia dos Tamoios por 5 horas em São Paulo. Campanha contra o assédio no Carnaval se espalha no país. Mulheres e homens levam na pele a mensagem "não é não". Operação contra a milícia mais antiga do Rio de Janeiro prende 2 suspeitos de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Na Espanha, segue o drama do resgate do menino Yulen, de 2 anos de idade. Na semana passada, ele caiu num poço com 100 metros de profundidade. Equipes de resgate perfuram o solo na esperança de encontrá-lo com vida. E Cristiano Ronaldo aceita pagar o equivalente a 80 milhões de reais de multa para se livrar da acusação de sonegação de impostos. No esporte, seleção brasileira de handebol perde para a Espanha e vai disputar o 5º ao 12º lugar. E no futebol, o Brasil vence a primeira no Sul-Americano Sub-20 com grande atuação e 2 gols de Rodrigo. O número de mortes em ruas e estradas do estado de São Paulo caiu, segundo o Infociga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito. Os dados divulgados agora são do ano passado e revelam um crescimento das vítimas entre motociclistas e também entre ciclistas. 3 em cada 4 vítimas do trânsito em São Paulo são homens. Metade dos acidentes acontece nos períodos da madrugada, em noite e em vias municipais. E os motociclistas ainda lideram as ocorrências. Nós estamos cada vez colocando mais jovens ao transitar com motocicletas e eles não estão preparados para transitar numa via urbana onde você tem veículos muito mais pesados. No geral, houve uma queda de 13,5% nas ocorrências e mortes no trânsito. Um percentual ainda considerado pequeno. A redução no número de atropelamentos foi quem mais puxou esse número para baixo. Na outra ponta estão os ciclistas. O aumento de 10% nas ocorrências mostra que ainda falta segurança. Só nas ciclovias, fora eu já não sinto não. Ter cautela, né? Mas acho que respeitando bem o carro, os carros estão respeitando a gente também. Diante de tanta insegurança, este aplicativo lançado há 3 anos sugere ciclorotas seguras e conta com a colaboração dos usuários. Ele consegue identificar a porcentagem de ciclovia que ele vai utilizar de um ponto A a um ponto B. Isso para a gente é a rota segura. Na verdade, para o ciclista, isso representa a segurança. Na opinião deste engenheiro de tráfego e transporte, a visão de que o espaço tem de ser disputado e não compartilhado é a maior responsável pelos acidentes e que o trabalho de educação de trânsito é o principal caminho para se alcançar mais segurança. Como matéria do currículo escolar Educação para o Trânsito. Depois, você trabalhar numa educação continuada, com campanhas de educação no trânsito, de forma continuada, o ano todo, em toda a cidade, sempre, sem parar. Agora, uma dica importante na área de educação: estão abertas as inscrições para as bolsas de estudo da Fundação Estudar. O processo seletivo é um dos mais concorridos do país e oferece bolsas para cursos de graduação, pós e intercâmbio acadêmico. Há mais de 20 anos, a Fundação Estudar oferece bolsas de estudo para jovens de até 34 anos nas modalidades graduação, pós-graduação e intercâmbio acadêmico. Essas bolsas podem chegar a 95% do valor do curso. São 7 etapas para o processo seletivo, que começam agora com as inscrições online. Ana Maíra, como que funciona esse processo seletivo? O programa de bolsas da Fundação Estudar contém 7 etapas que vão desde o processo de avaliação do currículo até a etapa final com os nossos conselheiros e os nossos bolsistas. A gente busca jovens que já estão em processo de admissão ou estudando em universidades brasileiras ou estrangeiras. E o importante dizer é que não necessariamente precisa ser quem está estudando em universidade privada, mas também pública, porque a gente também pode cobrir custos de vida, de moradia. O ponto é que nessa comunidade a gente vai acelerar a carreira desses bolsistas e realmente fazer eles se tornarem pessoas que vão ser os futuros líderes do país. Muito obrigado pelas informações. Existe uma taxa de inscrição que varia de R$ 75 a R$ 150, mas quem tiver dificuldades financeiras pode pedir a isenção. Mais informações estão no site da Fundação Estudar. O endereço é lideres.estudar.org.br. Estão abertas também as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU.
porta de entrada para dezenas de universidades públicas brasileiras. Podem participar os candidatos que fizeram o Enem em 2018 e não tiraram 0 na redação. Nesta edição, são mais de 235 mil vagas, distribuídas em 129 instituições de ensino superior, estaduais e federais. Logo depois da inscrição, é possível escolher até 2 opções de curso. A principal novidade deste ano está na lista de espera. Os estudantes que forem selecionados em qualquer uma das 2 opções não poderão participar da lista. Até o ano passado, aqueles que eram selecionados na segunda opção podiam ainda participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira opção. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 25. O resultado será divulgado 3 dias depois. Quem for selecionado deverá fazer a matrícula entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Estudantes que não foram selecionados na chamada regular podem se inscrever na lista de espera. Não é não, uma campanha contra o assédio no carnaval se espalha pelo país. Luca leva na pele e no peito a campanha Não é Não. Pelo 3º ano, os adesivos contra o assédio no carnaval querem ganhar as ruas. A gente sente a violência contra a mulher na nossa pele, diariamente. Então é também na pele que a gente se manifesta contra essas questões. Na pele, é vestindo a camisa que a gente vai para a rua, luta e demonstra a nossa revolta, o nosso medo, a nossa tristeza de viver essa situação. A campanha começou no Rio de Janeiro, mas rapidamente se espalhou pelo país. O primeiro ano foram 4 mil tatuagens. O segundo ano a gente fez 26 mil tatuagens e esteve presente nos maiores carnavais do país. Esse ano a gente tem planejado 75 mil tatuagens para distribuir em 9 cidades. Os adesivos são distribuídos durante o carnaval, mas a proposta é fazer o Não é Não valer o ano inteiro em todos os lugares. O caminho é longo, mas alguns já entenderam. É uma cultura, né, machista que precisa ser mudada ainda, né? Leva tempo, leva luta, conscientização. É a decisão da pessoa, né? Então a gente tem que entender isso e compreender. Hoje em dia o pessoal já está sabendo que tem limite. Agora tem limite e as pessoas não estão mais sozinhas, tem gente olhando. Então assim, tá me incomodando, já tem as pessoas que defendem também. Quem quiser o adesivo ou quem puder ajudar a espalhar a campanha por mais lugares, basta entrar no site da arrecadação coletiva. Quanto mais doações, mais adesivos serão distribuídos. Aí, quem sabe, um dia a gente nem precise mais desses adesivos. O meu desejo é que um ano a gente converse sobre o Não é Não e fala, acho que não é mais necessário. Até lá a gente está lutando, conquistando novos espaços, ampliando a nossa rede, chegando em mais mulheres e mais espaços para debater o assunto. Internos da Fundação Casa fizeram uma rebelião na unidade Raposo Tavares nesta madrugada. 3 funcionários foram levados ao hospital com ferimentos e intoxicação por fumaça, depois que um dos cômodos da unidade foi incendiado. Outros 2 agentes foram feitos reféns e liberados. A Fundação Casa diz que os detentos não deixaram claro o motivo do levante e que não há superlotação na unidade. Um comboio de carros fortes que subia de Caraguatatuba, no litoral paulista, para São José dos Campos, no Vale do Paraíba, foi atacado por assaltantes na rodovia dos Tamoios, em Paraibuna. A pista ficou fechada por 5 horas durante a noite desta segunda-feira. Por volta das 6 da tarde, os assaltantes fortemente armados fizeram uma barricada no quilômetro 56, sentido litoral capital, e usaram explosivos para entrar nos veículos. O motorista de um dos carros forte furou o bloqueio e conseguiu fugir. Os outros 2 carros foram abandonados pelos assaltantes no quilômetro 131 da rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, que segue em direção a Mogi das Cruzes. O Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar, o GAT, foi chamado para desarmar explosivos que ficaram na pista. O trânsito foi liberado às 2 da madrugada. Um vigilante foi socorrido com um ferimento na perna. Os assaltantes fugiram e o valor levado por eles não foi informado. O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriram agora pela manhã 13 mandados de prisão preventiva em Rio das Pedras, na zona oeste, na operação denominada Os Intocáveis. Entre os alvos estão um major da PM, um policial militar reformado e um ex-integrante do Batalhão de Operações Especiais do Estado. A ação é produto de 6 meses de investigações sobre a principal milícia carioca, que atua na grilagem imobiliária e é responsável por uma série de assassinatos.
2 dos presos hoje também são suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março do ano passado. A escolha de vagas disponíveis no programa Mais Médicos. Ficou para fevereiro a escolha dos municípios que ainda têm vagas no programa. A previsão de término desta fase era o final de janeiro. Agora, brasileiros formados no exterior poderão selecionar a localidade nos dias 7 e 8 do mês que vem. Já os profissionais estrangeiros terão os dias 18 e 19 de fevereiro para fazer a escolha. A mudança foi feita para que o acolhimento dos novos médicos não ocorresse no Carnaval, no início de março. O Ministério da Saúde publica nos dias 13 e 21 de fevereiro a lista com os médicos aprovados em cada cidade. O último balanço divulgado mostra que 82% das vagas foram preenchidas. Comprador confirma a informação de Flávio Bolsonaro sobre a origem do dinheiro apontado pelo COAF como uma movimentação atípica em um caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ex-jogador de vôlei de praia, Fábio Guerra, disse que os R$100 mil pagos a Flávio Bolsonaro eram parte do sinal para a compra de um apartamento do senador, na época deputado estadual, no Rio de Janeiro. Pelo apartamento no bairro de Laranjeiras, avaliado em R$2.400.000, Fábio Guerra entregou 2 imóveis menores e completou o pagamento com R$550 mil em dinheiro, parte em espécie e parte em cheques. A escritura foi lavrada 3 meses antes dos depósitos apontados pelo COAF como atípicos. Foram 48 depósitos de R$2 mil, feitos num caixa eletrônico que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, totalizando R$96 mil. Flávio Bolsonaro disse que ele mesmo fez os depósitos e que dividiu o valor em parcelas de R$2 mil, porque era o limite do caixa eletrônico. A escritura de venda do imóvel corrobora ainda a versão de Flávio Bolsonaro para o pagamento de um título de R$1 milhão à Caixa Econômica Federal, também apontado como atípico pelo COAF. O senador explicou que foi a quitação de um empréstimo tomado quando comprou o apartamento na planta. Na primeira viagem internacional, o presidente Jair Bolsonaro vai falar daqui a pouco, ao 12h30, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A ausência de líderes internacionais importantes como Donald Trump, dos Estados Unidos, Xi Jinping, da China, Emmanuel Macron, da França e Theresa May, da Inglaterra, fez com que Jair Bolsonaro ganhasse destaque em Davos. Em entrevista assim que desembarcou ontem na Suíça, Bolsonaro disse que seu discurso será curto e vai abordar a necessidade de se fazer comércio sem viés ideológico. Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos e, em especial, a questão do agronegócio, que é muito importante para nós. O presidente Jair Bolsonaro ficará em Davos até quinta-feira, quando retorna ao Brasil. Na próxima segunda-feira, dia 28, ele será submetido a uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, que usa desde que foi esfaqueado durante um ato da campanha eleitoral em setembro do ano passado. Em meio a um cenário de crise mundial e sem grandes estrelas políticas, o Fórum Econômico Mundial de Davos começou com incertezas e preocupações. O Fórum Econômico Mundial deve reunir 3 mil líderes de empresas, governos e da sociedade civil. O encontro começa em clima de preocupação com a situação política e financeira mundial. Uma pesquisa feita na véspera com 1.400 executivos de grandes empresas mostrou que 1/3 deles está pessimista em relação às perspectivas econômicas para o planeta, principalmente pelas disputas comerciais e relações tensas entre as grandes potências. E ainda acreditam que o crescimento mundial vai cair nos próximos 12 meses. O fundador e executivo do Fórum, Klaus Schwab, diz que a economia está como que caminhando sobre gelo fino. Foi o que mostrou o relatório de risco global publicado antes do Fórum, que mostra várias ameaças à economia do planeta. Na segunda-feira, o Fundo Monetário Internacional cortou as previsões de crescimento econômico mundial para 2019 e 2020, pela fragilidade na Europa, a crise norte-americana e dos mercados emergentes. A diretora do FMI, Christine Lagarde, disse que o fracasso em resolver as disputas comerciais poderia desestabilizar ainda mais a desaceleração da economia global. O desafio para os governantes tem a ver com a política doméstica. É o que afirma o britânico Alexander Betts, professor de desenvolvimento internacional na Universidade de Oxford. Para ele, a crise mundial tem a ver com a globalização e a volta do nacionalismo populista. Há mais de 20 anos, o Fórum de Davos alerta para que o excesso de globalização
poderia levar a uma situação de desequilíbrio e desigualdade que não seria sustentável sem responsabilidade social. 12h15, agora o esporte. No Mundial de Handebol Masculino, a seleção brasileira perdeu para a Espanha depois de vitórias épicas na competição. Mesmo assim, ainda vai ser o melhor resultado da história no torneio. Vamos ver como foi o jogo. O Brasil sentiu o gostinho de estar entre os grandes do handebol mundial, mas chegar à semifinal é um sonho que vai ficar para o futuro. A seleção brasileira foi dominada pela Espanha e perdeu por 36-24. Os atuais campeões europeus contaram com grande atuação do goleiro De Vargas, que parou o ataque brasileiro. O Brasil falhou muito e viu a Espanha deslanchar nos contra-ataques de Solé e Arino, artilheiros com 6 gols cada. No banco, a Espanha ainda contava com Jordi Ribera, antigo técnico da seleção brasileira. Ele parece ter passado direitinho ao goleiro De Vargas como parar o ataque brasileiro. O equilíbrio durou apenas os minutos iniciais. O Brasil ainda volta à quadra de Colônia nesta quarta para medir forças com a Islândia. É uma partida que só vai definir a posição da seleção dentre os top 12, com 4 vitórias e 3 derrotas até aqui, superando as tradicionais equipes europeias como Sérvia, Rússia e Croácia. Muito bem. Na Austrália, o primeiro Grand Slam de tênis do ano tem Bruno Soares nas duplas masculina e mista, além de Serena Williams batendo já a número 1 do mundo. Ela voltou, hein? A atual 16 do mundo, a norte-americana voltou a mostrar que chegou à temporada 2019 em grande forma e desponta como favorita ao título. Diante da atual número 1 do mundo, Simona Halep, Serena Williams, heptacampeã do torneio, viu a rival subir de nível e precisou jogar muito para chegar à vitória por 2-1. Novak Djokovic não teve vida fácil contra um tenista da nova geração, o russo Daniil Medvedev. Nole chegou a se irritar com a própria atuação. Levou um tombo forte em quadra, mas nada disso tirou do caminho da vitória por 3-1. Vai pegar Kei Nishikori, que venceu Pablo Carreño Busta. O espanhol venceu o japonês por 8-5, quando o juiz de linha cantou uma bola fora de forma equivocada. O ponto, que deveria ter sido repetido, acabou indo para o japonês. Fúria do tenista europeu, que não venceu mais nenhum ponto até o final do jogo. E nas duplas, Bruno Soares segue imbatível. Até aqui, ao lado da americana Nicole Melchar, avançou às quartas de final com vitória tranquila por 6-3, 6-2 sobre os húngaros Marton Fucsovics e Timea Babos. E na parceria masculina, com Jamie Murray, a dupla salvou 3 match points, que é quando o jogo está a um ponto do fim. Mas conseguiram derrotar o croata Nikola Mektic e o alemão Kevin Kravitz. Agora uma dica de passeio ecológico para as férias em São Paulo. É o Parque do Estado, na zona sul da capital. Lá você encontra a maior floresta urbana da cidade, com mais de 230 espécies de animais, 1.400 de plantas e a nascente de um rio importante para a história do país. As nascentes do rio Ipiranga dão nome a essa imensidão verde na zona sul de São Paulo. Além delas, os 500 hectares do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, também conhecido como Parque do Estado, abrigam o Zoológico, o Zoo Safari, o Parque de Ciência e Tecnologia da USP e o Jardim Botânico, que das 6 às 9 da manhã abre apenas para mensalistas que usam o espaço para fazer exercícios. Olha só isso aqui, respirar esse ar puro, maravilhoso isso, faz um bem. Depois das 9 da manhã, o Jardim Botânico abre as portas para o público geral. O bilhete de entrada dá direito a desfrutar dessa natureza exuberante e também a conhecer o principal trabalho que é feito aqui, o de preservação de mais de 1.400 espécies de plantas. A principal função é voltado para a conservação da biodiversidade, aí associado, isso é como o Instituto se apresenta para a sociedade, que é o jardim, e oferece educação ambiental e lazer. A trilha acessível para cadeirantes é a oportunidade de ficar ainda mais integrado à vegetação nativa em uma das últimas áreas remanescentes de Mata Atlântica dentro da capital paulista, cercada por asfalto e carros. O fato de você trazer as escolas aqui, ter visitas monitoradas, eles recebem verdadeiras aulas de botânica, de educação, de convivência com a natureza. Algumas das mais de 200 espécies de animais que habitam o local dão o ar da graça aos visitantes. O que você já viu aqui dentro? Macaco e pato. Eu costumo falar que aqui é o melhor lugar para a gente passear. Bem sossegado, tranquilo, né?
A seguir, na Espanha, expectativa na fase final do resgate do menino de 2 anos, que há uma semana caiu num poço de 100 metros de profundidade. Equipes de resgate perfuram o solo na esperança de encontrá-lo com vida. E o craque português Cristiano Ronaldo aceita pagar multa milionária para escapar de acusação de sonegação de impostos no contrato com o Real Madrid. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Na Inglaterra, a primeira-ministra Theresa May continua tentando um acordo alternativo para o Brexit, enquanto a Alemanha e França reforçam seus laços na comunidade europeia. Diante de um parlamento hostil e sem nenhuma proposta aprovada, Theresa May disse não descartar um Brexit sem acordo e que adiar a data da separação, marcada para 29 de março, é algo improvável. O líder do Partido Trabalhista de May, Jeremy Corbyn, pediu aos deputados que considerem colocar em votação um plano alternativo ao Brexit ou então realizar um segundo referendo. Agora, Theresa May deverá convencer a União Europeia a reabrir negociações. O impasse levou o ministro europeu da Alemanha, Michael Roth, a dizer que nem mesmo o escritor William Shakespeare poderia ter imaginado tamanho drama para o Brexit. Enquanto Theresa May busca um novo acordo, na cidade de Aachen, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron assinaram o Tratado Aix-la-Chapelle, nome da cidade de Aachen, em francês. Ele renova o Tratado do Eliseu, de 1963, assinado entre o general Charles de Gaulle, presidente francês, e o chanceler alemão, o democrata cristão Konrad Adenauer. No papel, ele consolidava a reconciliação no pós-guerra entre as duas nações inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. O novo acordo, que entre outras coisas prevê o apoio francês a um assento permanente da Alemanha no Conselho de Segurança da ONU, é visto como uma sinalização à União Europeia contra o nacionalismo e em defesa da unidade do bloco. Na Espanha, o resgate a um menino que caiu num poço há 9 dias chega à etapa mais delicada, mas a retirada dele ainda pode demorar. O menino Yulen, de 2 anos de idade, caiu de um poço com 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade, em Totolán, Málaga, no sul da Espanha, no dia 13 de janeiro. Numa operação de resgate inédita na história do país, as equipes de resgate continuam a perfurar um túnel paralelo ao poço em que ele está. A ideia é tentar abrir uma passagem na horizontal entre os 2 túneis, na profundidade onde os socorristas acreditam estar o garoto. Ángel Vidal, engenheiro-chefe do resgate, disse que é uma operação arriscada e durante a escavação encontram rochas no caminho, o que torna o trabalho mais difícil. Os mineradores e engenheiros espanhóis trabalham com a ajuda de uma empresa sueca que, em 2010, ajudou a resgatar os 33 mineiros presos numa mina no Chile. Além desta fase final das operações na Espanha ser considerada mais difícil para os socorristas, existe o receio de que parte do solo possa ter desabado. As autoridades e a família do menino esperam encontrá-lo com vida. E ainda na Espanha, o gajo Cristiano Ronaldo depôs hoje perante a justiça daquele país num processo que investiga sonegação fiscal. Vamos ver. O astro do futebol português, Cristiano Ronaldo, chegou acompanhado da namorada Georgina Rodrigues. Deu um autógrafo e não falou com os jornalistas. A audiência é uma formalidade porque ele já se declarou culpado de sonegação fiscal para conseguir o acordo que acaba com as acusações. CR7 vai pagar uma multa de quase 19 milhões de euros, o equivalente a 80 milhões de reais. A lei espanhola permite que o réu primário cumpra sentenças inferiores a 2 anos sob liberdade condicional. Portanto, o gajo vai passar bem longe das grades. Beleza, 80 milhões. No Sul-Americano Sub-20, o Brasil venceu a primeira contra a Venezuela com ótima atuação do atacante Rodrigo. Vamos ver. O Brasil conquistou sua primeira vitória no Campeonato Sul-Americano Sub-20 do Chile. Jogando na cidade de Rancagua, o time dirigido por Carlos Amadeu derrotou a Venezuela por 2-1 com 2 gols do atacante Rodrigo. Em duelo válido pela terceira, esse é o penúltimo compromisso pela fase de grupos. O Brasil vai tentar encaminhar a classificação diante do Chile. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você fica com o programa Panorama. Boa tarde e até amanhã. Tchau, até amanhã.